Alô? Testando? Tá funcionando. Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Terceira queda consecutiva para o Ibovespa. Estados Unidos aí segue um movimento de queda. E o que aconteceu, né? Essa semana foi bem importante, né, para o mercado em vista da reversão do humor após a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que foi divulgado na terça-feira, ela 9,5, né, que trouxe toda aquela volatilidade para o dólar, para o índice. E esse valor que ficou bem acima do esperado, né, só para relembrar, né, o mercado estava esperando que o núcleo de inflação, que é retirando o efeito dos combustíveis, ficasse em 0,3, veio 0,6, com pressão de preços desde residência, alimentos, em principal residência, alimentos, carros usados, enfim. Foi assim um show de horror em termos de inflação nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, né? Para justificar essa queda, o Ibovespa, por exemplo, fechou hoje com uma queda de 0,60. Na semana, encerramos com uma queda de 2,69. Foi a pior performance do mercado desde a segunda semana de julho, quando a gente bateu ali aquela região dos 98, 99 mil pontos. Então, é uma correção importante na semana e estamos, né, consolidando a perda da média móvel de 21 dos 110 mil pontos. A gente vai falar bastante sobre isso depois nos gráficos, tá? Mas o que aconteceu? Só para a gente fazer um resumo do que aconteceu na semana, para explicar esse movimento de queda do mercado, né? A gente tem a curva de juros já. A gente já fala aqui bastante tempo sobre ela, que ela é uma importante referência de risco nos modelos, né? Um aumento da curva de juros retira potencial de valorização das ações, né? Você tem um custo de oportunidade maior para a renda fixa em relação à renda variável, então por isso tem essa migração, né? Essa retirada da renda variável, venda e uma busca de uma proteção maior, enfim, tá? E aí o que aconteceu? Até terça-feira, antes do resultado acima do esperado da inflação, o mercado estava colocando na conta um aumento de 50 bips, né, para a próxima reunião, que vai ser na quarta-feira. Inclusive, semana que vem, quarta-feira vai ser decisiva para o rumo do mercado até o final do ano, tá? Então, o mercado estava esperando isso. Veio o resultado acima do esperado da inflação, o mercado começou a migrar para 75. Esse deslocamento de 0,50 para 0,75 fez a curva subir e aí trazer a pressão negativa para as bolsas, tá? Então, expectativa para quarta-feira é de um aumento de 0,75, a taxa de juro indo para entre 3 e 3,25 nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu além disso? Como o resultado foi bem acima do esperado e ainda, se você olha os indicadores, a gente fala os leading indicators, mostrando tendência de inflação e tal, eles seguem bem fortes. E aí o que aconteceu? A curva foi se deslocando e agora o mercado, né, até a última terça-feira, ele projetava uma taxa de 4% para o Fed, né, para a taxa de juros norte-americana em 4% lá em março de 2023 e a partir dali uma instabilidade e ao final do ano, aí, na final do ano, segunda metade do ano ali, uma queda de juros. Com esse dado forte de inflação, com tudo isso que acontecendo, o que aconteceu com a curva? Eu até mostrei para vocês anteontem, né? Mostrei para vocês a curva anteontem. A curva foi se deslocando e agora qual que é a expectativa? A expectativa é que essa taxa de juros ela fique entre 4 e 4,25, tá? E fique estável para 2023, né? Então isso é uma diferença importante. Até terça-feira a expectativa era até de um corte para o final do ano que vem e agora a expectativa é de uma manutenção dos juros ao longo de 2023. Então, isso é muito importante para a trajetória da curva de juros. E se, né, continuar piorando a inflação, tudo isso, a tendência é subir cada vez mais essa curva de juros. E aí, para completar o cenário, né, ontem a gente teve resultado abaixo do esperado da produção industrial e também da parte de vendas no varejo. A FedEx, ela é uma das maiores empresas de remessa
mercadoria, essas coisas, né? Mas os maiores, e assim, o pessoal gosta muito de usar ela como uma referência de atividade global, né? Porque remessa de mercadoria, né? E significa atividade global em crescimento. E aí publicou seus números ontem à noite. Cara, papel caiu só 30%, um resultado horroroso, cortando guidance, cortando escritório, um monte de coisa, sabe? E aí, mostrando assim que o mundo, né, tá desacelerando forte, e em especial os Estados Unidos. Então, tudo que aquele cenário de recessão que vinha sendo projetado, né, ao longo desses últimos meses, foi mais do que corroborado, né? Então a gente tem um cenário macro para os Estados Unidos bem complicado, que é um cenário de aperto monetário, no sentido de aumento de juros e corte de estímulos, né? É isso que vinha ocorrendo, e um processo de recessão. Então a gente pode entrar aí num cenário de estagnação, que é inflação em alta e recessão. Cara, é um dos piores cenários econômicos para estar independente de que país, né? Então é um cenário complicado e isso ajuda a explicar o movimento de queda dessa semana. Beleza? Bom, espero ter explicado bem, né, resumindo bem o que ia acontecer. Podia colocar aqui os gráficos da curva de juros, deslocamento de curva e tal, mas a gente também não vou trazer tanta especificidade e também, né, a gente falou sobre isso nesses últimos dias. Beleza? Tranquilo? Então, vamos falar do gráfico? Vamos entender um pouquinho como é que foi esse fechamento? Vamos lá? Vamos lá. Bom, seguinte, né? O que a gente tem aqui? O Ibovespa, ele encerrou o dia abaixo desses 110 mil pontos, né? Então, perdendo a média móvel de 21. A gente está num limite muito importante de suporte, que é essa faixa aqui dos 108 mil pontos. Por quê? Ó, tá vendo? Foi fundo no começo do mês, foi fundo no meio do mês e agora, né, a gente no segunda semana, primeira semana, segunda e terceira semana. Aqui é o ponto que, pensando que o mercado está em tendência de alta no curtíssimo prazo, aqui é um ponto de compra, porque o risco retorno para compra aqui, ele é favorável, tá? O que assusta? Primeiro, esse volume na venda absurdo, né? Volume na venda absurdo. E que se eventualmente perder 108 mil pontos, né, a gente vai perder essa referência, que é a média móvel de 22 semanas, e espaço para esses 104 mil pontos. Tá? Mas, que eu falei, aqui tem um suporte importante, aqui a gente tem um stop bem determinado. Isso que é muito importante em qualquer operação. A gente não sabe se vai para frente, se vai para trás. O importante é que a gente sabe mensurar o risco. E o risco-retorno está interessante. Então, o que eu espero? O mercado já vem colocando no preço, a curva de juros já foi se movimentando para precificar 75 bips nos Estados Unidos. Se na quarta-feira, eu acredito que segunda e terça-feira serão dias mornos, né? Se na quarta-feira a gente tiver uma mensagem ainda mais dura do Fed, e o que é a mensagem mais dura do Fed? A gente vai subir os juros muito mais do que 4% ano que vem, aí existe um espaço de perder esses 107, 108 mil pontos e a gente voltar para cá. Porque esse cenário ainda mais extremo de aumento de juros não está precificado, né? Agora, se o mercado, o Fed, atingir a expectativa, que é trazer a questão do aumento de juros, que vai bater 4% ano que vem, e que vai seguir de olho na inflação, tudo isso, o mercado já precificou esse movimento. E aí a gente tem a expectativa de pelo menos um repique, retorno para essa faixa dos 112, 114 mil pontos. Tá? Então, tudo é uma questão de risco-retorno e em busca de boas oportunidades, se elas aparecerem. Tá? E o que eu digo de boas oportunidades? Eu gosto muito de B3 nesses níveis, né? Gosto muito. Então, tô de olho na compra nesse papel. A gente comprou a última vez justamente nesse 12,10, 12,20. Então, tá no ponto de compra. Gosto bastante. Itaúsa,
né? Nesses níveis do 9,10, R$ 9,00, acho bem interessante, tá? Rapvida, voltando para a média móvel de 72, né? Teve aquela questão do piso de enfermagem, que é uma notícia positiva, né? A empresa entregou um ótimo resultado no segundo trimestre, está num múltiplo bem interessante, está num suporte bem interessante, está em tendência de alta no curtíssimo prazo, então gosto bastante de pensar na compra desse papel. Me chamou muita atenção hoje, né? O grupo SBF, que é a Centauro, né? Que é Nike. Né, tem a questão da Copa do Mundo, mas o que mais me chama a atenção é a questão da dominância do mercado. É, né, uma empresa dominante no mercado que ela está. Isso é muito importante em qualquer empresa e numa situação que, querendo ou não, né, o varejo está se recuperando, tal, mas a gente já viu, né, últimos dados de vendas do varejo mostrou que as vendas estão fracas, estão enfraquecendo em vista do maior endividamento das famílias, né, disponibilidade de renda, tá? E a questão de você ter um financiamento caro, né? Então você vai lá no cartão da sua loja favorita, o financiamento tá caro, né? Então vamos ver, mas eu gosto bastante desse posicionamento. E Vivara, se deixar um sinal de reversão por aqui, a gente tem na carteira, né, nos R$ 21. Podia ter aumentado por aqui nos 23 e tal, e agora está voltando para o preço aqui, 24, R$ 23, 23,50. Vamos ficar de olho, gosto bastante de pensar numa compra no papel, beleza? Sem falar que a gente vai comentando de Vale, deixou mais um candle de reversão aqui sobre os R$ 68. Se conseguir se sustentar acima desses R$ 68, tem uma compra a ser feita, tá? Então aqui é compra para Vale, tá? Aqui é compra para Vale nesses níveis. Beleza? Tranquilo? Acho que esses são os papéis, alguns dos papéis, né, que eu tô de olho. Gosto muito de pensar também aqui, né? A gente vem falando de Telefônica, tá no preço, fechamento de gap, só precisa de um sinal de reversão mais forte, tá bom? Beleza? Vamos falar das blue chips, né? Não podemos deixar de falar das blue chips. Já falamos de Vale, dos bancos, né? A gente o que mais me chama a atenção é Banco do Brasil, se voltar para esses R$ 38, R$ 37. Falamos de Itaúsa. Se você gosta de Bradesco, eu quero comprar Bradesco. Tá na média móvel de 72. É o melhor preço? Não é. Tá? Mas aqui é um suporte bem importante. Então, o risco retorno para você comprar por aqui é interessante. Tranquilo? Petrobras confirma a perda da média móvel de 21. Né? Tá com esse processo de queda aí no curtíssimo prazo. R$ 28, R$ 29 para mim é um preço a se pensar na compra. Mas a gente já discutiu algumas vezes, né, o case de Petrobras, da questão da receita, que não vai ser a mesma coisa que os últimos trimestres e que é preciso ainda tá barato tal, mas uma queda aí não me chamaria, eu gostaria de ver uma queda um pouco maior, tá? O que mais que teve destaque hoje? Acho que é isso, né? Gerdau, a gente vem comentando aqui. Eu vou de Vale. Prefiro Vale, para mim, graficamente, no curtíssimo prazo, está um pouco mais bonito. Beleza? Um papel que a gente está de olho também, Marco Polo, né? Mais uma vez, respeitou 2,50, vem consolidando um sinal de reversão aqui nos 60 minutos importante, né? Esse pivôzinho de alta aqui sobre esse último fundo. Tô pensando seriamente em pensar na compra desse papel. Os múltiplos estão bem interessantes. Eu até falei para vocês, né? Eu esqueci de ver, acabei hoje eu fiquei fora da mesa o dia inteiro, não vi os comentários, mas eu vou dar uma olhada. Provavelmente vocês devem ter comentado que queriam ver um case de Marco Polo. Aí eu preparo no final de semana e passo para vocês na segunda-feira. Beleza? Destaques de alta e de baixa do dia. Bom, Natura, empresa desmentindo lá a parte que vai vender a Body Shop, enfim, né? Segue esses problemas estruturais da empresa, né? Comprou muita coisa, enfim. Cogna, fazendo um movimento de correção depois do forte movimento de alta, 2,50 é ponto. Aqui eu pensaria em compra nos níveis que está, ainda mais depois da queda de 9% de hoje, tá?
Teve uma revisão do setor de educação por parte do JP Morgan, então acabou pesando no papel, né? Do setor de construção, né? Setor que vinha de um movimento de alta, graficamente falando, né? Chamou a atenção Elba, porque testou as médias móveis e se deixar um sinal de reversão por aqui, pode ser uma oportunidade de compra, tá? Do lado positivo do dia, né? BB Seguridade, bonito aqui, né? Acima da média, acima desses 27,50, vem mostrando força compradora, né? Fleury, R$16, a gente comentou ontem que aqui é ponto de compra. Chamou a atenção a reversão de Magazine Luiza, né? Mais uma vez respeitando a média móvel de 21. Então aqui, se você quer pensar em alguma compra no papel de fato, esse 4,20, 4,10 é um ponto de suporte. Que eu falei, eu prefiro comprar Centauro, Vivara, empresas mais consolidadas. Apesar que está muito mais barato a Magazine Luiza, mas eu não gosto ainda do case, essa combinação de ticket alto com financiamento com juros onde está. Tá? A Lupar, eu não acho que está num preço interessante. Sinceramente, eu não acho que está num preço interessante. Mas respeitou a média móvel de 72. Eu não acabei não vendo questão de dividend yield, essas coisas. Mas se você gosta de Copel, né, se você gosta de Copel, eventualmente fala, Rafa, eu gosto de Copel, eu não estudei empresa, tá? Mas se você gosta, aqui tem um sinal de compra bem importante, né? Fechou na máxima, candle de reversão com volume muito forte na compra. Então, se você gosta do ativo, tá aí uma oportunidade de entrada no papel. Não sei quanto que tá de yield, mas graficamente falando é um dos destaques positivos aí do dia. Beleza? E a nossa Sula, né, que a gente comentou ontem, também registrou um bom volume, apesar de estar, né, a média está muito defasada, mas como a gente comentou, nesses níveis de 25, 26 reais, a empresa não está precificando nada da fusão e aquisição, né, da fusão e aquisição com a Redditor. Nesses níveis, significa R$24 que a empresa não tem nenhum deal com a Redditor, né? Então, porque esse deal vale, o preço-alvo está em R$36. Então, chama bastante atenção. Essa assimetria é bem interessante. Sabe por que eu gosto dessa assimetria? Essa aqui, ó. Aqui, quando a Localiza estava 49, era a mesma coisa da Unidas. Onde o papel está? 22% de alta. Então, é uma coisa a se pensar sim. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, hoje eu não vou conseguir falar de dólar, infelizmente, porque eu tô... Daqui a pouco, sexta-feira, mas ainda tem reunião para fazer. Então, mas eu só trazer aqui um resuminho, né? O dólar marcou uma resistência importante aqui, né, nessa região do 310, é uma região bem importante. Tá fechando bem próximo da abertura, então aqui é um ponto de suporte importante, tá? E se eventualmente ficar abaixo desse 72 aqui, segue o movimento de correção e não é nada imprescindível de corrigir porque tá num ponto de resistência importante, mas acima desse 80 aí, acima compra pro começo de segunda-feira. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, um ótimo final de semana, né? Uma ótima sexta para você e até mais.